A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus amados irmãos, hoje trago uma mensagem de Deus para os vossos corações e quero falar a respeito da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, do verso 10 em diante. Esse texto é um texto muito importante para a nossa reflexão, visto que muitos querem atribuir certas consequências da vida ao destino e com isso tiram a sua responsabilidade naquilo que está acontecendo. E esta palavra que Deus nos revela na Sagrada Escritura, que o Espírito Santo fala conosco quando lemos, essa palavra mostra que cabe a cada um de nós, no decorrer da nossa vida, fazer uma escolha. E que muitas das situações que vêm sobre nós e muitas das provações que nós passamos é pelo fato de termos feito escolhas erradas. Não é o destino, não é a má sorte, não é o acaso, mas sim responsabilidade nossa. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso 10, que diz assim: Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, observando seus mandamentos e seus estatutos escritos neste livro da lei, caso te convertas com todo o teu coração e com toda a tua alma ao Senhor teu Deus, porque este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Ele não está no céu, para que fiques dizendo: quem subiria por nós até o céu, para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? E não está além do mar, para que fiques dizendo: quem atravessaria o mar para nulo trazer, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? Sim, porque a palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que ponhas em prática. Veja que aqui nesta primeira parte, pois nós iremos ler aqui até o verso 20. Aqui nesta primeira parte você observa que a palavra de Deus, ela está exortando-nos à verdadeira conversão. Aqui no verso 10 começa dizendo: se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, colocando em prática todos os seus mandamentos, se você de todo o seu coração obedecer ao Senhor teu Deus, se converter a Ele e colocar em prática as palavras que Ele tem revelado no livro dessa lei, porque quando você lê aqui, meu irmão, o capítulo 29 de Deuteronômio, verso 29, diz assim: as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas, porém, pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que ponhamos em prática as palavras desta lei. Veja que aquilo que está oculto não pertence a nós, não cabe a nós, mas aquilo que foi revelado por Deus na sua palavra foi revelado para nós e nossos filhos. Então aqui você observa que a palavra está dizendo no verso 11 do capítulo 30, a palavra que hoje te ordeno, ela não é excessiva, ela não está fora do teu alcance, ela não está além do mar para que você diga: quem vai atravessar o mar para trazer essa palavra para mim, essa revelação para mim praticar? Ela não está nos céus para que fiques dizendo: quem subiria até o céu para trazê-la e para que nós pudéssemos praticá-la? Veja que não há desculpas, porque a palavra de Deus, o que é da vontade de Deus e o que é necessário para a nossa salvação foi revelado pelo próprio Deus anteriormente, quando ele falava aos seus profetas, depois na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo,
E quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele falou aos apóstolos e fala conosco hoje, através da palavra, falando aos nossos corações. E você observa que aqui a palavra está dizendo: esta palavra está muito perto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração, para que ponhas em prática. Então não há desculpa. Ah, quem subirá ao céu? Não há irmão ou irmã. Impossível. Ah, essa palavra é impossível de se praticar. Não, veja que aqui o verso 11 está dizendo: este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo. Ele não está fora do teu alcance. Ele não está numa outra dimensão. Não é necessário que um anjo desça aqui e traga uma revelação, pois a palavra já foi revelada, está escrita, e ela está muito perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. É só nós colocarmos em prática, obedecendo a Deus, nos convertendo a Ele de todo o coração e pondo em prática a tua palavra, a palavra dele. E aqui no verso 15 continua dizendo: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Yahvé teu Deus, que hoje te ordeno, amando a Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos, observando os mandamentos, seus estatutos, suas normas, viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro: certamente perecereis. Não prolongareis os vossos dias sobre o solo em que vais atravessando o Jordão. Estás entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Veja que aqui a palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos fazer uma escolha. Ou do contrário, teremos que sofrer as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Você observa que a palavra de Deus, ela diz, a partir do verso 15, eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos, as palavras de Deus e colocar em prática, as palavras que te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos e estatutos, viverás. Veja que a palavra de Deus, ela nos orienta para a felicidade, para a vida. Você observa que muitas pessoas que estão em desobediência, elas ignoram a palavra de Deus, ou nem foram instruídas nelas, mas mesmo assim não tem desculpa, porque querendo ou não a pessoa ouve a palavra, ele ouve alguém pregando e muitas das vezes ele ignora a palavra, mas não há desculpa. Você observa que aqui em Provérbios 14, verso 12, diz assim: há caminhos que parecem retos para o homem, mas o final é a morte. Veja que aqui a palavra de Deus está dizendo: eu te ofereço a vida e o bem, a felicidade, ou a morte e a infelicidade. Se você amar a Deus, se você escutar a voz de Deus, se você observar os mandamentos de Deus, você viverá, você será feliz, você será filho de Deus, crendo em Jesus Cristo, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas há pessoas que ignoram isso e progridem no caminho que o mundo ensina,
na embriaguez, no adultério, na prostituição, na lascívia, na fornicação. E quando vem o fruto, muitos dizem assim: isso é destino. Essa pessoa está preso porque é destino. Essa pessoa, ele está enfermo porque é destino. Essa pessoa, ele foi pego numa situação de adultério e foi morto porque foi uma falta de sorte. Era destino dele. Mas ignoram que a palavra de Deus já advertiu. Se você escolher amar a Deus, ouvir a voz de Deus e andar nos caminhos de Deus, você viverá. Do contrário, você terá a infelicidade e a morte. É isso que a palavra está dizendo. E aqui em Provérbios, capítulo 14, verso 12, está dizendo que há caminhos que parecem retos ao homem, mas o fim é a morte. E muitas pessoas estão nesses caminhos e ignoram a palavra de Deus e não tomam a atitude, não se convertem, porque você observa que na primeira parte que nós estudamos aqui em Deuteronômio, disse: se você obedecer à voz do Senhor teu Deus, você se converter a Ele de todo o seu coração, porque essa palavra ela não está longe de ti. Ela não é impossível para você praticar, porque ela está muito perto, na sua boca e no seu coração. Veja que aqui em Provérbios 30, verso 12, diz assim: há quem se considera puro e não se lava de sua imundícia. Há muitas pessoas que estão no caminho da iniquidade, da idolatria, da desobediência, da incredulidade, e acreditam estar fazendo certo, ou seja, não estão nem aí para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E muitos deles ainda dizem assim: eu vou viver a minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E quando caem na situação de dificuldade, eles dizem: é destino. Não é destino, é escolha. Quando uma pessoa nasce com alguma deficiência, aí podemos dizer que é destino, porque é algo que não está no controle da pessoa e de nenhum outro. Foi a própria vontade de Deus que quis, ou que permitiu, melhor dizendo, que aquela pessoa nascesse, seja de uma maneira ou de outra, com uma deficiência, alguma coisa assim. Foi uma permissão de Deus. Aí poderíamos até dizer que é um destino. Poderíamos usar essa palavra. Mas ninguém nasceu embriagado para dizer que é destino morrer embriagado. Ninguém nasceu no adultério para dizer que é destino, que é má sorte. Ninguém nasceu na fornicação, no homicídio, na desobediência. Ou seja, todos nasceram no pecado, é um fato. A palavra de Deus nos diz isso. Mas veja que o que eu quero dizer é que quando temos consciência do que é a vida, nós precisamos tomar uma atitude e fazer uma escolha. É diferente do caso de uma criança que já nasceu no pecado, que tem o instinto do pecado em si, como diz em Romanos 5, mas ela ainda não tem possibilidade e consciência e discernimento para fazer uma escolha. Mas quando nós nos tornamos adultos e temos essa capacidade, Deus pede de nós uma decisão, uma atitude, porque Ele vai pesar sobre nós as responsabilidades das nossas escolhas. Mas veja que muitos estão no caminho da imundícia e se consideram puros, considera que está certo. Ou seja, aos olhos do mundo tudo está certo, mas aos olhos de Deus não. E veja que a palavra de Deus continua nos dizendo em Isaías, capítulo 45, verso 19, e diz assim: não falei em segredo, em recanto obscuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: procurai-me em vão. Eu sou Yahvé, que proclama justiça, que revelo o que é reto. Veja, o Senhor nosso Deus, Ele não falou em segredo, em oculto. O que Ele falou abertamente, para que todos possam ouvir
e se converter de todo o coração, obedecendo a sua palavra. E quando voltamos aqui ao texto de Deuteronômio, nós vemos que a palavra está dizendo, verso 17, contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e prostrares diante de outros deuses e servires, eu hoje vos declaro, certamente perecereis, não prolongareis os vossos dias. Verso 19, hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Veja que o próprio Deus, o nosso Pai, Ele está nos orientando na nossa escolha. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E veja que ele toma o céu e a terra como testemunha. Era comum, antigamente, em qualquer contrato e aliança, se tomar algo por testemunha. Aqui, sendo a palavra de Deus, e Deus o Criador dos céus e da terra, ele toma os céus e a terra como testemunha, sinal de que a palavra dele não muda e é eterna, porque os céus e a terra são eternos. Ou seja, haverá novos céus e nova terra, mas aqui nos mostrando um sentido de que enquanto durar o céu e a terra, essa palavra de Deus, ela está em vigor, ela está valendo. Ou seja, Cristo disse, podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não cairá um só tio da lei, sendo que tudo se cumpra. Ou seja, até um ponto, até uma vírgula vai se cumprir. Nada fica sem se cumprir. Então a orientação é, escolha a vida para que vivas, porque hoje está diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida para que vivas, escolhe a bênção para que seja abençoado tu e a tua família e sejam longos os teus dias aqui na terra. E no verso 20 nós vemos que a palavra diz, ama o Senhor teu Deus, obedece a sua voz, apegando-te a Ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor teu Deus jurara dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Veja que aqui o texto termina dizendo, ama ao Senhor teu Deus, obedece a sua voz. Veja como que a palavra de Deus, ela nos exorta, no verso 20, a amar a Deus, obedecer a sua voz, apegar-se a Ele, porque disto depende a sua vida e a longevidade dos seus dias. Então, irmãos, nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós não podemos crer em destino. Nós temos que crer naquilo que está revelado na palavra de Deus e saber que a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, que nós sejamos abençoados e que a nossa vida seja longa aqui nessa terra. Mas Ele nos exorta a obedecermos a Ele, a fazermos essa escolha. Do contrário, todos aqueles que partem por um caminho na contramão daquilo que Deus estabeleceu, pagarão alto preço. Pois a palavra de Deus diz em Gálatas 6, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, e isso ele colherá. Então muitas pessoas estão na cadeia hoje, porque estão colhendo aquilo que plantaram. Às vezes o cara roubou, matou, estrupou, então ele foi para a cadeia. Ou seja, destino não é fruto de uma escolha errada. Ah, é porque não tem sorte? Não, é porque ele ignorou a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão presas inocentes, é outro caso. Tem pessoas hoje que estão num hospital porque fizeram uma escolha errada. Se drogaram, entraram em uma overdose, ou seja, isso não é destino. Deus não destinou ninguém para morrer
drogado, de overdose, ou disso ou daquilo. Isso tudo é fruto do pecado, da desobediência do ser humano. Mas Deus é misericordioso e Ele nos exorta: escolhe a vida para que vivas. E por fim, irmãos, quando abrimos aqui a nossa Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 8, a palavra diz: mas o que diz a Escritura? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será envergonhado. Aleluia. Irmãos, esse é um texto confirmando o texto que lemos, de Deuteronômio 30, verso 10 a 20. Veja que a palavra ela não está longe de nós, ela está na nossa boca, no nosso coração. É isso que a Escritura nos diz. E, portanto, se nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e crermos de todo o nosso coração, não é um crer de aparência pela sabedoria humana, mas é um crer de uma vida transformada de dentro para fora. Se nós crermos para a justiça, confessarmos para a salvação, nós seremos salvos. Aleluia. É isso que a palavra de Deus diz, Romanos 10, verso 9. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque quem crê de coração obtém justiça. Aquela pessoa que está convencido e crê de todo o coração, ele obtém a justiça de Deus. E quem confessa com a boca, confessa para a salvação. E a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, ou seja, não será envergonhado no dia final, onde os ímpios serão envergonhados e lançados no lago de fogo. Mas todo aquele que confessou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, creu de todo o coração, este será salvo. Então, irmãos, essa é a escolha correta. Ouvir a voz de Deus, amar a Deus, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos e seguir tendo uma fé firme e constante nesta palavra, neste ensinamento, deixando o acaso e a má sorte e o destino para os incrédulos. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Ele venceu por nós. Então, quer vivamos, quer morramos, estamos com o Senhor. Ele é quem dirige a nossa vida. Amém, irmãos? Essa é a nossa confiança no Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite hoje. Faça a escolha certa em sua vida, porque Ele te predestinou para a vida eterna. Abrace esta causa. Seja um discípulo de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.